Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com vídeos longos e bastante detalhes. Falei invertido hoje, mas tudo bem. Por um milagre, hoje eu não tenho nenhum recadinho aqui para dar para vocês antes de começar o caso. Eu só quero agradecer, porque eu acho que isso nunca é demais. Agradecer você que clicou aqui no vídeo e tá me assistindo pela primeira vez. Eu espero que você goste. Agradecer a todo mundo que sempre tá aqui em todos os vídeos que eu posto, fica esperando ansiosamente. Os meus membros queridos do canal. Eu não consigo responder todos os comentários de vocês, por mais que uma grande parte deles, pelo menos eu consigo ler. O meu jeito de conversar aqui com vocês tem que ser pelos vídeos, pelas lives e pela comunidade. Então é isso, eu só quero agradecer você que está aqui no vídeo e vamos pro caso de hoje. O caso de hoje demorou mais de 2 décadas para ser solucionado e ele é um caso que deixa a gente com bastante raiva porque muitas pessoas, e quando eu digo muitas pessoas, cerca de 10, 15, talvez 20 pessoas, sabiam exatamente o que tinha acontecido durante todo esse tempo. Inclusive, algumas delas estavam presentes quando tudo aconteceu e, claro, sabiam quem eram os culpados. Mas, durante mais de 20 anos, ninguém falou nada. Então, vamos conhecer o caso de Janet Chandler. Janet Marie Chandler nasceu em 29 de maio de 1956, em Michigan. Seus pais eram Glenna e James Chandler e ela também tinha um irmão mais novo chamado Dennis. A Janet é descrita como uma pessoa carinhosa, cheia de vida e desde nova sempre teve um amor por crianças. A família da Janet era uma família bem conservadora, bem religiosa. Eles frequentavam regularmente a igreja e a Janet, mesmo antes dela terminar o ensino médio, ela conseguiu um trabalho numa creche, o que era maravilhoso, porque como eu já mencionei, ela amava crianças. A Janet, ela também trabalhou numa organização centrada na Bíblia com o propósito de evangelizar meninos e meninas. Durante toda a infância, a Janet foi ensinada a tocar piano e sempre praticava e amava cantar. Então, por causa dessa educação mais conservadora, os pais mais religiosos, a Janet, ela não tinha muita liberdade, ela tinha sim ali uma convivência com os pais mais rígida. Ela não ia, por exemplo, na casa dos amigos, ela era proibida de posar na casa de uma amiga para fazer, por exemplo, uma festa do pijama, que era uma coisa normal entre as jovens. Ela nunca teve esse tipo de experiência. Os pais tinham muito receio que a Janet entrasse em contato com o álcool, por exemplo. Então, eles sempre pensavam assim, que se eles deixassem a Janet ir para casa de uma amiga e os pais dessa amiga, de repente, bebessem alguma coisa, fosse perigoso ela estar naquele ambiente. Mas, apesar disso, a Janet, ela vivia a vida de uma maneira leve. Ela era uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Ela teve até alguns namoricos, mas assim, aquela coisa que não passava de um selinho, nada era muito sério. E depois dela terminar o colegial, ela foi para uma escola de enfermagem, mas ela não gostou muito dessa experiência. Ela não gostou muito daquele ambiente dos alunos ali, que já eram um pouco mais velhos, né, de beberem, um fica com o outro, e muitas festas, e fumar. Ela não gostou muito desse ambiente, ela achou que não era para ela, então ela acaba saindo dessa escola. É dito que ela não conseguia se concentrar nos estudos porque ela estava o tempo inteiro se sentindo desconfortável ao redor dessas pessoas. Então ela acaba desistindo dessa escola de enfermagem. Então a Janet, ela resolve se matricular numa faculdade de música, que era uma coisa que ela gostava bastante. E para pagar essa faculdade de música, ela começa a trabalhar num hotel que ficava próximo dessa faculdade. O nome do hotel era Blue Inn e quem conseguiu esse trabalho para Janet foi a colega de quarto dela, a Lori Swank. Elas eram melhores amigas, a Lori já trabalhava nesse hotel, ofereceu uma vaga para Janet, a Janet achou perfeito, porque, como eu falei, esse hotel ficava bem próximo, cerca de 5 minutos da faculdade, e era a oportunidade que ela estava esperando para conseguir um pouco de dinheiro e arcar com os gastos da faculdade. A Lori, essa amiga da Janet, ela acaba se tornando supervisora ali no hotel, então a Janet era uma subordinada dela, o que deixou elas mais próximas ainda. Elas tinham uma convivência ali bem íntima, né? Não só na faculdade como no trabalho. Os pais da Janet, eles não gostaram muito desse trabalho dela no hotel.
tá? Porque era aquilo que eles já tinham, essa mentalidade de que as pessoas poderiam influenciar a filha de uma maneira errada, o contato com a bebida, com drogas, com homens. Então, eles não curtiram muito, eles desprezavam esse ambiente do hotel. E eles também achavam que a filha tinha mais habilidades que poderiam ser melhor aproveitadas em um outro ambiente de trabalho e não ali trabalhando como uma recepcionista de um hotel. Os pais da Janet, eles não tinham muito o que fazer, né? E mesmo achando bem estranho que a filha estava até empolgada em trabalhar nesse hotel, eles acabam aceitando. Bom, então a gente chega aqui mais ou menos às 2 horas da madrugada do dia 31 de janeiro de 1979. Robert Lynch era um hóspede desse hotel do Blue Inn e ele liga para a polícia falando que tinha acontecido um assalto. Ele fala para a polícia que ele estava falando com a recepcionista pelo telefone e daí ele escutou alguém falando com essa recepcionista e essa recepcionista falou algo do tipo: "Não leve tudo, por favor". Ele conseguiu ouvir mais ou menos a voz desse homem também pelo telefone e esse homem ficava pedindo dinheiro da recepcionista. Essa recepcionista, é claro, era Janet Chandler. Outra testemunha falou sobre um carro que estava ali meio suspeito no hotel e ele parecia ser um Jeep. Quando a polícia chegou no hotel, a Janet não estava mais na recepção. A polícia percebeu que a bolsa dela tinha sumido, mas um casaco dela, que ela usava, foi deixado na cadeira ali da recepção. O que pareceu um pouco estranho, porque era uma época muito, muito fria. Fria mesmo, assim, gente, de nevar. Então, era improvável que ela tivesse saído por conta própria, porque ela saiu sem esse casaco. Outra coisa que eles perceberam é que a porta da frente do hotel, ainda mais porque era de madrugada, ela sempre era mantida trancada. E ela tinha uma espécie ali de uma fechadura específica e a Janet sempre foi muito cuidadosa. Era estranha essa ideia de alguém ter entrado lá à força, né? Eles já estavam ali tentando entender, talvez, que ela abriu a porta para quem entrou e cometeu esse assalto. Eles conseguiram também averiguar que tinha sumido $500, um pouco ali de um caixa, digamos assim, que ficava ali na recepção e um saco que eles guardavam o dinheiro que ficava na parte de trás da recepção, que era para depósito no banco. Então, para a polícia, de cara, assim, parecia um sequestro, né? A pessoa entrou para roubar, acabou levando a Janet e a bolsa dela, acreditando que ela tivesse mais dinheiro. Eles também conseguiram analisar algumas pegadas na neve, né? Como eu falei, era bem frio nessa época do ano. E essas pegadas levavam até onde estava aquele veículo que algumas testemunhas falaram lá que parecia que era um Jeep. Só que apesar do Blue Inn ter muitos hóspedes naquela noite, ninguém presenciou efetivamente esse assalto, a não ser o Robert Lynch, né? Que foi a pessoa que estava falando com a Janet no momento em que tudo aconteceu. Então, a polícia tinha que trabalhar com aquela descrição da voz que o Robert Lynch deu à polícia, essas pegadas e essa descrição do carro também. Na manhã seguinte, nenhum contato de um possível sequestrador. A família da Janet foi avisada do que tinha acontecido, que ela estava desaparecida. Os pais da Janet também foram questionados se existia alguém que a Janet pudesse ter fugido ou qualquer situação estranha que eles achassem interessante mencionar para a polícia, alguém que não gostasse dela, enfim, qualquer coisa para a polícia trabalhar nesse momento. Só que os pais da Janet falaram que não, e que ela era extremamente responsável, e realmente ela era. Ela jamais deixaria o trabalho no meio do turno ali para fugir com alguém, e com certeza, se ela estava desaparecida, se ela não dava sinais, era porque algo muito terrível tinha acontecido. Inclusive, o pai da Janet, ele chegou a comentar que uma vez que ele foi visitar a filha no hotel, ele já não gostava do ambiente do hotel, mas nesse dia específico, ele não gostou de alguns homens que estavam ali no lobby do hotel. Ele achou
eles meio estranhos, ele não gostou da filha estar próximo ali a eles. E na época ele não quis deixar a filha chateada, ele não comentou nada dessa sensação ruim que ele ficou. Mas com tudo isso acontecendo, essa sensação veio novamente à tona, né? Será que ele devia ter falado alguma coisa para a filha? Será que ele teria que ter alertado ela de alguma maneira? A polícia aconselhou os pais da Janet a ficarem em casa, aguardando qualquer notícia, até porque era um dia que estava tendo muita neve, os carros não conseguiam andar normalmente nas ruas e era até perigoso. A polícia já tinha colocado alguns daqueles tratores para limpar a neve e tentar procurar alguma coisa pela região. Eles também colocaram algumas barreiras nas saídas ali da cidade e estavam abordando qualquer carro que parecesse um Jeep, né? Que era aquela descrição que eles tinham. Na manhã seguinte, agora de 1º de fevereiro de 1979, o corpo da Janet é encontrado. E ele é encontrado por uma dessas máquinas aí que estava retirando a neve. Era uma área até arborizada, ali onde ela foi encontrada. O corpo dela estava nu e ela estava ali meio que num banco de neve. Eles perceberam ali ao redor também do corpo algumas marcas de pneu, que eles acreditavam que fosse do mesmo carro, né? Inclusive foi até isso que chamou a atenção desse motorista que estava nessas máquinas de limpar a neve. Ele disse que ele viu uma trilha bem certinho na neve, assim, de carro. E não era um local onde seria normal ter essa marca ali de pneu de carro. Então ele foi atrás dessa marca. Foi quando ele disse que a máquina acabou iluminando um banco de neve e quando ele percebeu, a Janet estava ao lado desse banco de neve. E essas marcas de pneu de carro estavam recentes ainda, né? Parecia que ele tinha acabado de passar por ali. E também a pouca quantidade que a Janet tinha de neve em cima do corpo dela. Isso, para os policiais, queria dizer que ela foi abandonada naquele local poucos minutos antes de ser encontrada. Bom, o médico legista determinou que ela havia sido abusada sexualmente e estrangulada até a morte. Roupas e pertences como joias, relógio, a carteira de dinheiro e a carteira de motorista, tudo desapareceu. Outra coisa que eles perceberam no corpo da Janet é que ela tinha marcas que parecia que ela havia sido amarrada e amordaçada por longos períodos antes da morte em si. E, gente, nessa época aqui, a Janet tinha apenas 22 anos. Infelizmente, lá em 1979 ainda não tinha toda a tecnologia do DNA tão desenvolvida, então eles não conseguiam fazer nenhum exame ali mais rápido ou identificar quem tinha feito aquilo com ela. Foi determinado que ela havia sido morta mais ou menos 6 horas antes do seu corpo ser encontrado. Então tinha mais isso ainda, né? Ela não foi morta ali. Foi oferecida uma recompensa de $1.000 para qualquer informação do que tivesse acontecido, mas nada chegava à polícia. Eles também achavam tudo isso muito estranho, porque lembrando aqui, a Janet sempre foi dessa convivência familiar e de amigos de igreja e de pessoas assim mais conservadoras. Ela nunca tinha tido um namoro sério, ela não tinha nenhuma pessoa ali na vida dela. Então a polícia não conseguia entender exatamente o que seria essa motivação, porque uma pessoa fez isso de uma forma tão violenta com a Janet. Será que foi alguma coisa aleatória realmente? Alguém que entrou no hotel? Ou será que era alguém que conhecia a Janet? Eles não sabiam que pista seguir, eles não sabiam qual caminho seguiria essa investigação. Então, a polícia começa a questionar, né, todas as pessoas ali que conheciam a Janet para entender um pouco mais da vida ali dela, do dia a dia dela. Nessa ideia de que alguém pudesse querer fazer mal para ela. Mas eles não encontravam nada. A Janet não tinha inimigos, não tinha ninguém que não gostasse dela. Pelo menos era o que todo mundo ali ao redor dela falava. Eles questionaram também nos meses seguintes vários hóspedes, várias pessoas ali que trabalhavam com a Janet. Eles tinham cerca de 1.000 páginas de anotações de todas essas entrevistas e questionamentos que eles estavam fazendo, mas nada era encontrado. Tudo isso levava a lugar nenhum. Aquela amiga da Janet, né, a Lori Swank, ela foi questionada, claro, porque ela era a amiga mais próxima ali da Janet. Só que exatamente naquela madrugada ali, a Lori não estava trabalhando, ela estava de folga, então ela não pôde, né, dar mais detalhes do que pudesse ter acontecido.
Ela estava muito chocada, até porque ela trabalhava ali naquele lugar, então ela também estava se sentindo insegura com toda essa situação e ficava pedindo e desejando que prendessem a pessoa que fez isso com a amiga dela. Existiram alguns suspeitos, né, nessa investigação, eles eram trazidos, passavam lá pelo teste do polígrafo, mas nada se comprovava, nada concreto assim que dissesse que essa pessoa estava envolvida. Então, todos esses suspeitos que apareceram foram descartados. E diante de todo esse cenário, sem nenhuma pista para seguir, as pessoas não sabiam o que tinha acontecido, ninguém viu nada, não conseguem encontrar o carro, não sabia de nenhum inimigo, nenhum namorado. Infelizmente, esse caso esfriou. Ele passou, então, para um caso arquivado, não resolvido. Mas para os policiais investigadores que estavam trabalhando nesse caso, mesmo ele estando arquivado, ele nunca foi esquecido. Inclusive, uma foto da Janet foi mantida no departamento ali de polícia do local para que eles sempre se lembrassem que esse caso não foi resolvido. Então, esse caso se manteve ali adormecido até 2003, que é quando as coisas vão começar a mudar, né? 24 anos depois. Um professor chamado David Schock, inclusive esse professor, ele também dava aula lá naquela faculdade que a Janet estudou, né, aquela faculdade de música, e ele tinha aí uma ideia de um trabalho com os alunos dele. Ele queria que os alunos, né, os jovens, tivessem uma boa relação com a polícia local ali, né, e com tudo que envolvia essa parte ali de segurança pública, as investigações e esses oficiais da lei. Essa era a ideia desse professor. Então, ele organiza uma espécie de uma reunião com os alunos dele e o departamento ali de polícia. Nessa reunião, os alunos ali poderiam questionar esses oficiais da lei, né, sobre o dia a dia e qualquer curiosidade. E havia nessa reunião um detetive veterano que estava prestes já a se aposentar. E ele foi questionado se tinha algum caso que ele gostaria de resolver, né? Algum caso que ainda ficava ali na mente dele. E imediatamente ele apontou para a foto da Janet Chandler, que ficava no quadro de avisos da polícia desde que aconteceu o crime. Eles nunca esqueceram da Janet. Quando ele ouviu essa pergunta, e mais ainda a resposta desse detetive, o professor ele foi muito impactado. E aí ele teve uma outra ideia de atividade ali com os alunos. E a ideia desse professor era que os alunos produzissem um documentário sobre a vida da Janet Chandler. Não exatamente com o propósito de resolver esse caso, mas de contar a história dela, do que aconteceu com ela e de alguma forma manter viva a memória dessa menina que perdeu a vida tão cedo. Os alunos ficaram super empolgados com isso também, eles acreditavam que poderiam falar com as pessoas próximas da Janet, amigos, familiares, e quem sabe, né, descobrir alguma pista, alguém poderia lembrar de alguma coisa agora depois de um tempo, alguém poderia resolver falar alguma coisa também depois de um tempo, que talvez ela tivesse medo de falar lá na época, enfim, foi uma ideia ali que eles tiveram e eles começaram a colocar em prática. Esses estudantes, eles tinham 4 meses para fazer esse documentário, então eles começaram logo aí todas as entrevistas e ter esse contato com as pessoas envolvidas com a Janet. Eles também contextualizaram muito o que estava acontecendo naquela época, né, em 1979, tudo que estava acontecendo ao redor ali e que servia, digamos assim, de um cenário para a história da Janet. Uma das alunas que foi designada para entrevistar os pais da Janet, ela disse que, por mais que tivesse já passado 24 anos, ela sentia que os pais ainda estavam de luto. E eles falavam do quanto ela era alegre, amável, quantas pessoas gostavam de estar perto dela. Eu acabei de perceber, gente, que eu falei, acho que o nome do hotel errado lá no começo, né? É Blue Mill, não Blue Inn, que a gente tá acostumado com o Inn aqui. Então é Blue Mill. Eu já devo ter corrigido lá, mas enfim, gosto de corrigir aqui quando eu percebo o erro na hora. Quanto mais esses alunos entrevistavam as pessoas, investigavam, entre aspas, mais empenhados eles ficavam. Eles também entrevistaram ex-professores de música da Janet para saber um pouco mais sobre ela, mas eles também entrevistaram os detetives que investigaram o Hotel Blue Mill naquela época. E eles também perceberam que cada pessoa que trabalhou no caso lá na época tinha ali uma ideia diferente do que tinha acontecido.
Mas uma coisa que eles trouxeram à tona foi algo bem interessante ali que estava acontecendo no hotel, no Blue Mill e aos arredores ali, lá na época onde tudo aconteceu. Vou tentar explicar aqui para vocês de uma maneira bem simples, tá? Pra gente não se prender muito nessa parte. Mas ela é extremamente importante. Então, por isso que eu prefiro que ela fique simples. Existia uma empresa que tinha várias fábricas de tinta. E essa empresa, ela estava sofrendo aí uma greve. Os funcionários estavam parando e fazendo greve, tá? Por melhores condições de trabalho. E ali a fábrica que era situada perto do hotel, naquela região ali do Blue Mill, ela estava recebendo esses grevistas para que esses grevistas também conseguissem parar essa fábrica ali da região, né? Eles queriam que todo mundo parasse e ninguém mais trabalhasse. E a pessoa responsável por aquela fábrica ali de tintas que ficava naquela região contratou uma empresa de segurança. Então, qual era o cenário? Essa empresa de segurança mandou vários seguranças, né, e supervisores e tal, para conseguir dar uma segurança para os funcionários que queriam continuar trabalhando na fábrica e deixar os grevistas longe da fábrica. Esse era o trabalho desses seguranças e, né, dessa empresa de segurança. E daí, o que acontecia? Todas essas pessoas que trabalhavam nessa empresa ficavam hospedadas no Blue Mill. Inclusive, alguns grevistas também. Porque ali na região era onde eles conseguiam ficar, eles não moravam ali. Então, eles ficaram hospedados no Blue Mill. Então, era ali uma rotatividade de pessoas dentro daquele hotel muito grande. Tanto desses seguranças que estavam trabalhando ali na região, quanto dos grevistas. E isso se arrastou aí por vários dias e meses. Inclusive, alguns desses seguranças que tinham família, as famílias vieram junto, né? Porque eles iriam trabalhar ali durante um período grande de tempo. Então, alguns desses seguranças, por exemplo, tinham mulheres e filhos também que ficavam hospedados no hotel. Só dessa empresa de segurança, eram cerca de 80 pessoas que estavam hospedadas no Blue Mill. Ali entre seguranças, mulheres, né, e familiares. Esses alunos, eles relatam nesse documentário, né, todos esses acontecimentos da fábrica de tinta, da greve, dos seguranças, toda essa atmosfera. E eles também relatam que na época dos fatos, essas pessoas foram questionadas, né, e ninguém sabia de nada. O documentário de 80 minutos, intitulado Quem Matou Janet Chandler, estreou em janeiro de 2004 no cinema da faculdade e posteriormente na televisão local. E esse documentário foi muito, muito importante, porque depois dele, os oficiais ali da delegacia, do departamento de polícia, eles perceberam que o caso começou a fervilhar novamente. As pessoas falavam desse caso, elas queriam saber o que tinha acontecido, elas estavam curiosas, a mídia ficou muito curiosa também, começou a falar muito sobre o caso da Janet Chandler. Então, o que eles fizeram? Eles reabriram o caso. Em abril de 2004, uma força-tarefa foi oficialmente formada com 3 oficiais da Polícia Estadual de Michigan e eles queriam, mais do que nunca, descobrir quem matou Janet Chandler. O início foi bem difícil porque, como eu já mencionei, eles não tinham DNA, eles não tinham impressões digitais, essa coisa que hoje em dia é bem comum, né? Então, eles tiveram aí que começar com o trabalho policial à moda antiga. Investigações, anotações e bastante entrevistas com as pessoas. Eles tinham aquele mesmo pensamento dos alunos, né? Que de repente, com as circunstâncias aí, depois desse documentário, todo mundo falando, será que alguém não colocaria a mão na consciência? Alguém que viu algo? Ou até a pessoa que fez isso, queira falar alguma coisa, alguém que conhece, sabe? Qualquer coisa que depois de 24 anos tenha mudado a ideia, né, dessa pessoa, o pensamento, o sentimento, e ela resolva falar. Então, eles revisitam ali tudo que eles já tinham do caso e começam a analisar novamente. E eles começam pela própria Janet Chandler. Eles precisavam saber mais sobre ela. Só que assim, né, eles foram perguntando para as mesmas pessoas ali conhecidas da Janet, né, ex-professores, os familiares, os amigos mais próximos, os amigos da igreja, eles falavam as mesmas coisas. Então, eles acabavam voltando sempre para as pessoas que estavam hospedadas no hotel, que eram aqueles seguranças e os grevistas. Eles sabiam que pouco tempo depois que a Janet morreu, né, que aconteceu tudo isso com ela, esses guardas, esses seguranças, eles acabaram voltando, né, para as cidades deles, por onde eles moravam, e foi muito difícil rastrear
todo esse pessoal agora, 24 anos depois, porque estava cada um em um lugar aí do país. Demorou mais de um ano para eles conseguirem falar aí com a maioria deles. E a maioria deles, a grande maioria, não lembrava da Janet, porque primeiro já tinham se passado vários anos e a maioria falava que eles ficavam trabalhando 12 horas fazendo segurança da fábrica, né? 12 horas seguidas, eles chegavam no hotel, iam comer e iam dormir, porque no dia seguinte eles tinham que trabalhar de novo, então eles não tinham muita essa socialização. Só que lembrando aqui, é a maioria deles, não todos eles. Um desses seguranças que trabalhava nessa empresa na época veio com uma informação para a polícia bem interessante e bem chocante também. Porque ele falou que na época circulava uma história de que o segurança Robert Lynch tinha se envolvido com um assassinato. E só lembrando que o Robert Lynch foi a pessoa que ligou para a polícia e que disse que estava acontecendo um assalto no hotel, que ele estava falando com a Janet, ouviu uma voz no fundo, ouviu a Janet pedindo para não levar o dinheiro e toda essa história aqui que eu já contei para vocês. Era esse Robert Lynch. Aí a polícia vai ouvir novamente a gravação, essa gravação de telefone, né, para a polícia que o Robert Lynch fez. E eles começam a analisar ela de uma maneira diferente. Eles acham que o Robert Lynch está muito calmo nessa ligação. Não parecia que ele estava assim nervoso ou que ele estava assustado com o que tinha acontecido. Ele estava com uma voz num tom bem monótono. Foi isso que eles falaram. Então a polícia começou a acreditar que talvez essa ligação fosse encenada. Só que os policiais, eles não podiam se basear numa história que estava circulando e só por um achismo ali da voz dele na ligação. Então eles continuam aí rastreando todos esses seguranças e agora mais especificamente as pessoas que estavam mais ligadas ao Robert Lynch. E eles encontram um companheiro de quarto daquela época lá, né, do Robert Lynch. O nome desse companheiro de quarto é Harry Keith. Ele era segurança na época, né, dividiu o quarto aí com o Robert Lynch. Mas ele também gostava muito de fotografia, ele era fotógrafo. Então, ele tirou várias fotos aí da época, né? Dessa época aí que os seguranças ficaram no hotel e de tudo que acontecia lá. E nesse documentário que os alunos fizeram, uma das fotos que ele tirou lá na época apareceu nesse documentário. E fez esse fotógrafo ficar muito tocado com isso, né? Dele ver uma foto que ele tirou lá naquele documentário. Ele ficou muito mexido, assim, foi bem emocional para ele. E ele acaba mostrando para a polícia um álbum que ele tinha de fotos lá dessa época, de 1979. E esse álbum retratou ali e construiu toda uma imagem na frente ali para os policiais verem de tudo que estava acontecendo nesse hotel na época que a Janet foi assassinada. Essas fotos retratavam festas que aconteciam nesse hotel, com bastante bebida, com vários guardas participando, vários funcionários do hotel também. E uma dessas fotos chamou muita atenção da polícia, porque era uma foto da Janet. Ela estava vestida com um uniforme de um policial e ela estava sentada no colo desse policial. E esse policial era Robert Lynch. E o que mais se falava dessas festas? Falava que era o momento que os hóspedes e os funcionários podiam beber, usar drogas e fazer sexo sem nenhuma supervisão. E parecia que a Janet, ela estava no meio de tudo isso, ela participava ativamente. O que foi um choque para os detetives agora ali, né, que estavam investigando, saberem disso, porque ela sempre foi tida como essa menina mais reservada, mais conservadora e que não participava de nada disso. E isso era algo muito importante, porque poderia, na época, se todo mundo soubesse disso lá naquela época, fazer uma vitimologia muito mais precisa. Porque assim, gente, quando você vai investigar um assassinato, um crime, enfim, a vitimologia é muito importante, que é assim, basicamente, tá? Explicando de uma maneira bem simples. Você saber tudo sobre a vítima, tudo sobre o que ela faz, o que ela pensa, como ela se comporta, onde ela vai, com quem ela conversa, tudo, gente, tudo, porque isso vai ditar muito a linha de investigação.
E se a vitimologia da Janet foi feita dessa maneira aí, sempre levando em conta que ela era essa menina recatada, que não fazia nada, que não saía, que não bebia, não fazia nada, a linha de investigação ficou muito limitada. E agora os policiais estavam descobrindo isso e que talvez essa vitimologia que foi feita dela na época estava totalmente equivocada. E agora eles tinham que partir dessa nova Janet que eles estavam descobrindo. A polícia começou, então, a questionar novamente essas pessoas envolvidas com a Janet e agora, sim, também mais focada nessa história que eles estavam descobrindo dela, né? E as coisas começaram a aparecer. Eles começaram a encontrar pessoas que iniciaram a amizade com a Janet ali naquela faculdade de música. E eles começaram a entender que ali nessa faculdade, a Janet, ela começou a mudar um pouco de comportamento e de pensamento sobre o que ela tinha ali da religião e tudo mais. E uma coisa que foi bem determinante para isso foi que na faculdade ela conheceu um homem de meia idade, assim, ele era bem mais velho que ela, e ele começou, né, claro, ela era bem novinha, ele já tinha experiência, então ele começou a passar a conversa nela, até que ela cai na conversa dele, eles acabam tendo uma relação sexual, e ela viu que ela teve essa relação sexual pela primeira vez, e digamos assim, nada aconteceu com ela. Na cabeça dela, ela pecou, e ela continuou vivendo. Nada aconteceu com ela, nada aconteceu com os pais, e ela conseguiu continuar vivendo normalmente. Então, toda aquela ideia bem conservadora que ela tinha na cabeça, bem rígida, meio que caiu por terra, assim. E ela começou a gostar dessa nova vida, de se relacionar com esse homem. Então, ela saía escondido com esse homem. Se eu não me engano, ela até levava ele para casa cerca de 2 vezes na semana, quando os pais não estavam em casa. Então, ela começou aí a experimentar esse mundo escondida dos pais. Os pais não tinham a menor ideia do que ela estava fazendo. Ela também começou a consumir álcool. Em algumas fontes também fala sobre drogas, mas a maioria fala álcool apenas. Essa vida bem estereotipada, assim, de jovem na faculdade, que vai começar a experimentar tudo, se relacionar com todo mundo, e era basicamente isso que ela estava fazendo, e era uma vida nova para Janet. Quando ela vai trabalhar no hotel, isso continuou, porque daí ela começou a participar dessas festas, ela estava gostando de ter a atenção das pessoas, né? Ela era uma menina bonita, ela estava gostando de ter a atenção dos homens, de se divertir pela primeira vez na vida dela. E era isso que estava acontecendo. Inclusive, esse homem que se relacionou com a Janet lá na faculdade, que eu falei que ele era bem mais velho, ele foi entrevistado, né? Agora aqui, em 2004. E ele disse que se arrependia muito do relacionamento que ele teve com a Janet, ele se sentia muito envergonhado, porque ele assumia que ele acabou se aproveitando, né, da paixão, digamos, que ela sentia por ele, mas ele só queria ali um relacionamento sexual apenas, né? Ele assumiu isso, né, que não era um relacionamento para ele, ele estava apenas usando a Janet. Então agora, com todas essas novas informações, a polícia precisa conversar com quem? Com a melhor amiga da Janet lá naquela época, a Lori Swalk, e eles vão atrás dela. Eles acreditavam que ela, por ser melhor amiga da Janet, ia saber de tudo isso, né? Ia saber de toda essa vida aí que ela estava vivendo no hotel, essas festas que ela ia. A Lori estava com 40 anos agora quando o caso foi reaberto e trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital. E ela se lembrava da Janet com muito carinho, falando que ela era muito musical e divertida. A Lori, ela deixou ali a região logo depois que o caso da Janet aconteceu. Ao ser questionada sobre essas festas, né, eles até mostram algumas fotos que eles tinham, a Lori não negou. Ela falou que realmente tanto ela quanto a Janet, elas saíam ali com os seguranças que estavam hospedados no hotel. Ela falou que era meio que comum que os guardas ficavam lá trabalhando o dia inteiro, chegavam no hotel exaustos, daí queriam beber para relaxar, e isso acabava levando a outras coisas, às festas e também aí ao sexo com as funcionárias. Ela começou a falar que em algumas vezes as coisas saíam do controle, inclusive ela conta de uma ocasião que ela teve que repreender a Janet, porque lembrando que ela era supervisora, né? Porque a Janet acabou ligando para um dos guardas. E quando esse guarda desceu, ela estava esperando esse guarda sem roupa nenhuma, numa suíte que tinha, assim, adjacente ali à recepção.
E, óbvio, isso não podia, né? Ela devia estar trabalhando. E a Lori não teve outra saída a não ser repreender e dar uma advertência para Janet. Cada vez ficava mais claro para a polícia que alguém relacionado ao hotel sabia o que tinha acontecido e até podia estar envolvido no que aconteceu. Bom, então a polícia agora vai atrás do Robert Lynch, né? Porque meio que tudo voltava para ele, né? Primeiro, aquela história que percorria aí dizendo que ele estava envolvido. Aí agora ele na foto com a Janet. Então ele conhecia a Janet. Ele tinha algum tipo de relacionamento íntimo com ela, nem que fosse ali só de festa, mas eles conheciam. Afinal, na foto ela tá sentada no colo dele. Na época dos fatos, o Robert Lynch, ele tinha 40 anos, o que fazia dele um dos guardas mais antigos da empresa de segurança. A polícia rastreia o Robert Lynch. Ele estava vivendo numa cidade pequena, mais ou menos uns 120 quilômetros ali da região onde tudo aconteceu. Ele estava agora com 65 anos, ele vivia com a sua esposa, uma vida tranquila e com 3 filhos. Bom, se o Robert Lynch sabia de alguma coisa, ele não estava falando para a polícia, porque ele começava a dar umas explicações um pouco estranhas, umas respostas meio evasivas, ele falava que não lembrava. Ele disse que tinha pouquíssima memória daquela época que ele trabalhou como segurança. A polícia percebe que ele tinha ali um sério problema com a bebida, o que também poderia ter contribuído para essa falta de memória. E ele continuava falando que não sabia de nada do que tinha acontecido com a Janet. A polícia, ela entrevista o Robert Lynch várias vezes. Eles vão vários dias entrevistar ele e, ao mesmo tempo, eles continuam também entrevistando outras pessoas de interesse. Só que a polícia, ela tinha aquela sensação que o Robert Lynch sabia de mais coisa e eles começaram a se questionar se esse problema com a bebida que ele tinha não era, de repente, um jeito de esquecer o que tinha acontecido naquela época. Será que ele não usava a bebida para realmente apagar a memória dele de 1979? Em junho de 2005, já estamos em 2005, finalmente o Robert Lynch admite que ele teve, sim, uma relação íntima com a Janet. Ele assume que ele teve relação sexual com ela, que eles se encontraram numa sala do hotel e ele vem com uma informação ainda mais bombástica. Ele fala mais ou menos assim, que no dia que a Janet desapareceu, ela tinha participado de uma festa dos seguranças ali do hotel e que essa festa tinha dado errado. Essa festa nunca foi mencionada, nem na época do caso, nem durante esses 20 anos que ele ficou arquivado, nunca. Então é claro que os policiais estavam mais do que interessados. Mas depois que o Robert Lynch solta essa informação, ele não diz mais nada. 11 dias depois, a polícia volta para falar com ele, para saber se ele estava disposto a contar mais coisas, e eles encontram o Robert Lynch um pouco mais reflexivo. Os detetives, eles começam a questionar o Robert Lynch, aproveitando esse estado que ele estava mais reflexivo, perguntando se ele acreditava em karma. Eles começam a perguntar sobre aquele lance que eu falei para vocês da bebida, que eles acreditavam que ele bebia para esquecer alguma coisa. E foi quando ele disse, abre aspas, não estou bebendo para esquecer, estou fugindo de tudo, fecha aspas. Mais 3 meses se passaram, gente, eles continuavam entrevistando o Robert Lynch. Eles tinham essa certeza que ele sabia de alguma coisa, mas eles tinham que ir aos poucos. Eles viam que cada vez que eles voltavam lá, ele falava mais uma coisa, ele parecia estar mais aberto com os policiais, e até que um dia eles levam o documentário que eu já citei aqui para vocês, o Quem Matou Janet Chandler, e eles colocam esse documentário pro Robert Lynch assistir. Ele começa a se emocionar muito enquanto assiste esse documentário. E os policiais, eles sabiam que uma das filhas, agora ali do Robert Lynch, tinha exatamente a idade da Janet, na época que a Janet morreu. E aí eles questionam o Robert que, se a filha dele fosse morta, se ele não gostaria de saber o que aconteceu com ela. E finalmente, depois de 18 entrevistas, o Robert Lynch fica muito emocionado e começa a contar tudo o que aconteceu realmente. E agora nessa parte, gente, vão entrar alguns nomes, tá? Então, assim, para não ficar confuso, eu sempre tento colocar aqui na tela para vocês irem acompanhando, porque às vezes só falar o nome assim fica mais confuso, mas eu vou tentar ser aqui o mais clara possível, tá? E o cenário desse hotel
realmente, assim, de uma festa sem limites, porque os seguranças, eles bebiam muito. As funcionárias ali do hotel participavam dessas festas também, eles tinham relações sexuais. Essas relações não eram, assim, monogâmicas, digamos assim, eles não tinham cada um seu parzinho, era cada hora com um, inclusive a Janet, inclusive a Laurie Swank, né, a melhor amiga da Janet. E as outras funcionárias do hotel também, né? Era essa coisa, como eu falei, sem supervisão. Eles faziam o que eles estavam afim. E era meio que recorrente essas festas. E o que começou a acontecer nesse lugar? Meio que de uma maneira generalizada. Os ciúmes, a inveja também pode ser, e muita raiva. Vou tentar explicar para vocês. Todos esses sentimentos aí acabaram se voltando contra a Janet. Então vamos lá explicar certinho. Porque aqui eu já expliquei, né, para vocês que o ambiente dessas festas era meio que ninguém é de ninguém, certo? Ninguém tinha o seu parzinho, ninguém tinha o seu namorado, o seu marido, não. Era essa coisa bem louca mesmo. Só que o que começou a acontecer é que, por exemplo, algumas funcionárias começaram a ter ciúmes da Janet, porque a Janet estava saindo com os caras que elas queriam sair. Aí acontecia também de alguns seguranças tentarem investidas na Janet e ela negar, porque ela não queria sair com um ou com o outro. E daí esse cara ficava frustrado e ficava ressentido. Tem até um deles, que o nome dele é James Nelson. Ele era segurança, né? Ele chegava a apalpar a Janet, passar a mão nela e falar coisas bem baixas do que ele iria fazer com ela, se é que vocês me entendem, e ela nunca quis sair com ele, então ele tinha muita raiva dela. E existia, gente, muita fofoca também, muita coisa que as pessoas não conseguiam saber se era verdade ou não. Por exemplo, o Arthur Paiva, que era o chefe, um dos chefes de segurança, ele saía e tinha relações sexuais com a Laurie Swank, aquela amiga da Janet. Aí tem várias histórias, porque tem a história que ele tentou sair com a Janet e daí a Janet não quis, aí ele ficou com raiva, mas mesmo assim ele saiu falando pra todo mundo que ele tinha saído com ela. Nisso chega no ouvido da Laurie Swank e a Laurie Swank fica pé da vida que a Janet saiu com ele e começa também a ter raiva dela. Então as amigas também começam a discutir, diz que elas chegavam a discutir assim até de gritar no corredor e as pessoas escutarem. E esse Arthur Paiva, por ter sido rejeitado pela Janet, ele começa também a contar pro Robert Lynch, que saía com a Janet mais frequentemente, que ela estava saindo com geral, que ela estava saindo com todos os seguranças, e daí todo mundo começou a ficar com raiva da Janet. Foi basicamente isso, gente. Várias situações criadas por eles mesmos ali, né? Porque, como eu falei, não tinha nenhuma relação ali monogâmica, ninguém era casal ali, tava todo mundo no oba-oba. Mas começou esse ressentimento contra a Janet. Seja porque ela rejeitou alguém, seja porque ela estava saindo com alguém. E é muito louco, gente, porque eu pesquisei em várias fontes aí e você nunca consegue saber exatamente o que acontecia. A não ser que era esse oba-oba, que saía todo mundo, que saía com todo mundo. Mas, por exemplo, nesse caso do Arthur Paiva, que era esse chefe de segurança, em algumas fontes diz que a Janet efetivamente saiu com ele. Mas daí, depois disso, a Laurie Swank fica sabendo e fica pé da vida, porque a amiga saiu com o boy dela. E daí também esse Robert Lynch começa a achar isso tudo muito ruim, porque era só ele que podia sair com a Janet. Enfim, gente, vocês entenderam. Tudo isso ainda regado com bebida, com droga, com muita festa. Fora isso, começou também um clima de ressentimento contra a pessoa em si da Janet. Algumas pessoas tinham a ideia que ela era essa pessoa que queria passar uma imagem de puritana e conservadora por causa do passado que ela tinha. Já outras pessoas acreditavam que ela era uma vagabunda, porque saía com todo mundo. E tinha algumas pessoas que achavam que ela se achava melhor que as outras, que ela tinha um olhar de superioridade. Enfim, gente, começou toda essa história aí de todo mundo odeia a Janet. Todo mundo tem alguma coisa para reclamar dela e isso ia se alimentando nas conversas. As pessoas se reuniam para falar mal dela e esse clima só foi aumentando. E era meio que esse clima geral de ódio e frustração descontados na Janet, mesmo que essas relações sexuais não fossem monogâmicas, como eu já mencionei. Ou seja, eles não tinham qualquer compromisso um com o outro.
No meio de tudo isso também, claro, tá o Robert Lynch. Ele sabia de tudo isso e ele também começou a falar da Janet ali pelos corredores. Eles se reuniam ali entre eles para falar mal da Janet, até que chega uma hora que essas reuniões têm como resultado algo muito terrível, porque eles decidem que eles precisam dar uma lição na Janet. Segundo Robert Lynch, essa lição teria que ser dada usando a violência sexual e física, e eles planejavam levar a Janet para a casa de hóspedes do Arthur Paiva, que era aquele chefe de segurança. Ele era o único que, pelo que eu entendi, não ficava no hotel, ele ficava numa casa de hóspedes ali próximo. Então a ideia deles era levar para essa casa e lá ensinar para Janet uma lição. Bom, então o Robert Lynch, ele continua contando, né, sobre tudo o que aconteceu e agora efetivamente o crime em si. Ele conta que no dia 30 de janeiro de 1979, ele faz o turno dele lá, normal, como ele fazia todos os dias. Ele ficou trabalhando até um pouquinho depois ali da meia-noite, né? Ou seja, já era 31 de janeiro. Ele explicou que um pouquinho antes das 2 da manhã, ele e o segurança James Nelson, que eu já citei aqui, eles vão até o saguão para falar com a Janet, que estava trabalhando. Esse James Nelson começa a contar para Janet que ele tinha uma coisa muito legal para mostrar para ela. Eles falam que eles tinham organizado uma festa surpresa para Janet e que eles precisavam levá-la até a casa do Arthur Paiva, que era ali perto do hotel, né, uma casa de hóspedes, e que essa festa aconteceria lá. Segundo Robert Lynch, a Janet acreditou nessa história. Ela permitiu que eles colocassem uma venda nos olhos dela e também prendessem as mãos dela para trás com uma algema. Nesse momento aqui, que eles já estavam levando ela para essa casa de hóspedes, o Robert Lynch teve a ideia de forjar esse assalto. Então, é essa hora que ele liga para a polícia contando aquela história de que alguém tinha chegado ali e estava assaltando a recepção, que ele estava falando com a recepcionista, escutou uma voz, nada disso aconteceu. Para corroborar com essa história dele, ele tira ali no total de $500, né, tanto ali da recepção quanto daquele pacote, um saco, né, que eles guardavam o dinheiro para depósito no banco. Quando o James Nelson tá saindo com a Janet ali do hotel, vários hóspedes acompanhavam essa cena da sacada ali do hotel. Tinham várias pessoas ali olhando essa situação. E mais ainda, essas pessoas já sabiam o que ia acontecer e nada fizeram. Conforme o Robert Lynch vai contando, os policiais ficam chocados em saber que não eram só os homens ali que estavam envolvidos, não. Tinham mulheres também ali, funcionárias do hotel, que já sabiam de tudo o que ia acontecer e também não fizeram nada. O Robert Lynch, ele tinha acabado de terminar o turno dele, então ele decide que ele precisa aí de algumas horas de sono. Enquanto isso, a Janet é levada para essa casa do Arthur Paiva. Veja, gente, prestem atenção nas datas. No dia seguinte, ou seja, já era 1º de fevereiro, a polícia já estava sabendo que a Janet estava desaparecida, a Janet estava viva na casa do Arthur Paiva. E o Robert Lynch acorda nesse dia, vai cumprir o turno dele normalmente. Ele trabalha até às 18 horas do dia 1º de fevereiro. E daí ele vai para essa casa do Arthur Paiva. Quero sempre frisar que durante todo esse tempo a Janet estava nessa casa do Arthur Paiva. E aqui, nesse 1º de fevereiro, o desaparecimento dela já era conhecido. Nessa festa, entre aspas, né, estavam presentes cerca de 20 pessoas, mais ou menos. E dentre essas pessoas, inclusive, estava a melhor amiga da Janet, a Lori Swank. Inclusive, ela foi uma das pessoas que mais colocou fogo nesse plano diabólico que estava se desdobrando. A Lori Swank, aquela mesma pessoa que deu várias entrevistas na época falando que estava super assustada e que torcia para que os policiais encontrassem quem tinha feito aquilo com a Janet. E a mesma Lori Swank, agora, né, 24 anos depois, que a polícia havia questionado e ela ainda não tinha dito nada e ela se fazia de inocente. Bom, o James Lynch, ele disse que quando ele chega nessa festa, a Janet, ela estava deitada, ainda amarrada, e eles tinham tirado a venda dos olhos dela, e ela estava com os olhos meio que revirados, assim.
E ao redor disso, a festa estava acontecendo. Sim, gente, era uma festa de pessoas que odiavam a Janet. Basicamente era isso. Porque estava todo mundo vendo o estado que ela estava, amarrada. Ela estava num estado de completamente choque. De início, eles acharam que ela pudesse ter sido drogada, enfim, por isso que ela estava com os olhos revirados. Só que foram feitos exames toxicológicos no corpo da Janet e ela não tinha qualquer vestígio de nenhuma droga. Então, provavelmente, esses olhos revirados que ela estava, assim, e uns olhos vidrados também, era porque ela estava num estado de choque muito grande. Mas eram pessoas que estavam ali bebendo, dançando, escutando música, enfim, conversando com a Janet naquele estado. E eles estavam ali sabendo o que ia acontecer. Eles sabiam que a Janet estava ali para sofrer uma lição, entre aspas. As pessoas começavam a xingar muito a Janet, a zombar dela, falar do corpo dela, enfim, de tudo. E foi aí que o horror começou. Um dos seguranças, e mais um nome que vai aparecer aqui, chamado Freddie Parker, ele pega um cinto e coloca ao redor do pescoço da Janet. Ele puxa ela por esse cinto e leva para um quarto que ficava na parte de cima dessa casa. Vários seguranças foram atrás do Freddie Parker, entraram nesse quarto e lá dentro ela foi repetidamente estudada por cada um deles. Eles faziam fila e revezamento, e esse Freddie Parker era quem ficava na porta organizando tudo. Inclusive, uma desses guardas que foi lá violentar a Janet era o Robert Lynch. Eles fizeram, gente, coisas horríveis com ela. Dependendo da fonte que você vai olhar, vai ter fontes mais explícitas, outras menos. Eu não quero ser muito explícita aqui, porque é muito, muito cruel. Tudo de pior que vocês consigam imaginar foi pior, sabe? O que a Janet sofreu nesse quarto. Mas eles jogavam ela contra a parede, no canto do quarto, como se fosse uma boneca. Ela já quase não tinha nenhuma reação, né? Ela tava ali entregue. Outro segurança que eu vou mencionar o nome aqui, que é Anthony Williams, ele também participou ativamente aqui dentro desse quarto. E a Lori Swank, né, a amiga, ela também estava nesse quarto. Inclusive, no momento que a Janet sofria tudo isso, ela ficava xingando a Janet. Ela ficava incentivando o que esses homens estavam fazendo com ela. Eu não consigo imaginar, gente. Eu não consigo nem imaginar essa cena, mas você imaginar uma pessoa que era tida como sua melhor amiga, nesse momento não fazer nada por você, pelo contrário, organizar tudo isso junto e ali na hora que você tá dando teus últimos suspiros, ela fica te xingando, ela fica te envergonhando. Nossa, gente, sério. Quando eu vi nas fontes, assim, eu já fiquei bem atordoada, assim, eu fiquei muito enojada com tudo isso, assim, contando pra vocês aqui, sempre as emoções voltam, né? Como é que fala, assim, é um desacreditar, né? Desacreditar no ser humano, assim. Enfim, gente, eu nem sei, assim, o que descrever pra vocês essa cena. É bem difícil, assim, a gente entender o que levam várias pessoas a fazerem isso, né? E várias pessoas assistirem e não fazerem nada pra impedir. É uma coisa, assim, que a gente fica meio vazia, assim, quando a gente escuta uma história dessa, né? Bom, em algum momento aqui, o Robert Lynch, ele sobe em cima da Janet, ele apoia os joelhos em cima dela e aperta o cinto com toda a força. E é claro que a Janet perde a vida ali, naquele chão, daquele quarto, com todas aquelas pessoas horríveis. E nesse momento aqui, que eu esqueci de mencionar, quando eles levam ela pro quarto, eles tinham colocado uma fita adesiva no olho dela. E daí, nesse momento que eles perceberam que ela já estava sem vida, eles tiram essa fita adesiva e provavelmente ela devia estar com uma expressão terrível no rosto. E foi a hora ali que parece que eles se desesperaram. E esse Arthur Paiva, ele grita para todo mundo falando que a festa acabou. Sabendo o que tinha acontecido no quarto acima, várias das pessoas que estavam ali na festa, na parte de baixo, se ofereceram para ajudar a limpar toda aquela cena. Veja só, como são prestativos. E frisando aqui mais uma vez, no momento que tudo isso está acontecendo, eles estavam procurando pela Janet, a polícia, a família, porque o Robert Lynch já tinha feito aquele telefonema, né? Todo esse povo aqui dessa festa sabia que ela estava sendo procurada, então eles tinham que se livrar dela o mais rápido possível. Eles enrolam o corpo da Janet num lençol, colocam no carro, eles dirigem aí cerca de 100 quilômetros mais ou menos e descartam o corpo da Janet, que foi aonde ela foi encontrada.
Depois disso, os seguranças ali que eram liderados pelo Arthur Paiva, eles ameaçaram todas as funcionárias do hotel, dizendo que, claro, se elas falassem algo, o que aconteceu com a Janet iria acontecer com elas. E acredita-se que tudo isso foi muito, muito bem planejado, né? Toda essa festa surpresa aí para Janet, porque os homens que violentaram a Janet, eles usaram preservativos, eles lavaram o corpo da Janet depois que ela morreu, tudo para se livrar de qualquer evidência. Então a polícia acreditava que eles tinham pensado em tudo e que desde o começo eles sabiam que eles iriam tirar a vida da Janet. Não foi algo que saiu do controle. Eles acreditam também que até o local onde ela foi descartada possa ter sido um local que eles escolheram com antecedência. O Arthur Paiva, gente, pasmem, ele tinha uma namorada na época. E ele obrigou essa namorada a, claro, mentir, né, pra polícia, ameaçou ela também, e ela acabou mentindo, falando que ele estava com ela, enfim, né, todo mundo ali do hotel foi ameaçado, e principalmente ameaçado por esse Arthur Paiva, que era o chefe da segurança. No dia da festa, ele tinha um conhecido ali, não é o mesmo fotógrafo que eu já mencionei aqui no caso, tá? Uma outra pessoa, ele chamou para essa festa e fez essa pessoa tirar várias fotos da festa, como uma forma de chantagear as pessoas que participaram dessa festa. Então, assim, ele tinha foto de todo mundo ali, foto inclusive do que aconteceu com a Janet, e ele ameaçava as pessoas com essas fotos, falando que elas não podiam falar nada, porque senão ele ia mostrar as fotos, que elas estavam lá também, né, onde tudo aconteceu. Que no total tinham 24 rolos de fotos dessa festa aí que aconteceu tudo. Só que essas fotos, gente, nunca foram encontradas. Não se sabe exatamente se elas existiram ou se foi também uma outra história que o Arthur Paiva inventou para ameaçar as pessoas. O Arthur Paiva e a Laurie Swank, eles foram no velório da Janet. Eles falaram com a família da Janet. Isso é um grau, assim, de perversidade que eu nem sei explicar, né? Aquela coisa, assim, de você ainda ir lá olhar o sofrimento das pessoas que gostavam da Janet. A empresa de segurança, né, na época ela foi questionada também, e ela meio que adotou ali uma atitude de silêncio, assim, um código de silêncio. Ela não falava nada, ela também não permitia muito que as pessoas falassem sobre o fato dentro da empresa. Inclusive, eles tinham um lema que é o seguinte, abre aspas, não sei nada, não vejo nada e falo apenas com palavras gentis. Fecha aspas. E 2 semanas depois aí que a Janet foi encontrada, essa empresa de segurança saiu ali da região porque a greve que estava acontecendo ali, tudo acabou. Então, foi meio que assim, tudo em panos quentes, né? A empresa já não estava mais ali, cada um tinha voltado para sua casa e ficou por isso mesmo. E assim, até entre eles mesmo, né, os seguranças, as funcionárias ali do hotel, né, eles não conviviam mais entre si. A Laurie Swank também, se eu não me engano, depois que tudo aconteceu, ela sai desse hotel, ela vai morar em outra cidade, então eles não se conversavam mais, e meio que foi assim, ó, virei a página, não sei mais o que aconteceu, vou viver minha vida. Mas, finalmente, agora, em 2005... ou seja, 26 anos depois de tudo ter acontecido, a verdade sobre o assassinato da Janet Chandler foi revelada. Com a confissão agora do Robert Lynch, eles vão conversar com a Laurie Swank. E de início, gente, ela continuou negando toda essa história, ela falava que não sabia de nada, só que conforme a polícia foi, né, apertando ela e falando que eles já sabiam de tudo, e dando detalhes daquela noite, e até falando que ela estava lá, que ela encorajou o que esses homens fizeram, que ela xingava a amiga, aí ela não aguentou e ela desabou. E ela confirmou toda essa história, né? E realmente contou para os policiais isso, que tudo surgiu aí a partir do momento que a Janet supostamente ficou com o Arthur Paiva, que era aí o boy dela. E daí tudo nisso foi escalonando. Raiva, ressentimento, ciúmes, como eu já expliquei. Enfim, né? Nem tem uma explicação isso, na verdade. Mas ela acabou admitindo tudo.
Ela contou também que, com o passar dos anos, ela chegou a pensar em confessar tudo e contar toda a verdade para a polícia, mas ela tinha muito medo de como seria o relacionamento dela com a família e também o medo das ameaças, né, que ela tinha dos seguranças. Na época, em Michigan, não sei se é assim ainda, né, foi o que eu pesquisei nas minhas fontes, não existia nenhuma limitação para julgamento de assassinato em primeiro grau. Ou seja, não importava quanto tempo tivesse passado aí do crime, as pessoas ainda poderiam ser julgadas. E foi o que aconteceu. Robert Lynch, Laurie Swank, Arthur Paiva, James Nelson, Freddie Parker e Anthony Williams foram acusados. E receberam 3 acusações: homicídio de primeiro grau, assassinato durante um sequestro e assassinato durante o cometimento de uma conduta sexual criminosa. Cada um deles poderia pegar uma prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. E daí teve o julgamento. Daí só para explicar, o Robert Lynch e a Laurie Swank, eles acabaram confessando, né? Então eles não foram a julgamento, mas os outros sim. O Arthur Paiva, na época que ele estava sendo julgado, ele estava com 54 anos, ele tinha 2 filhos, estava divorciado. A polícia acabou descobrindo que ele estava morando ali na mesma cidade onde tudo aconteceu, ou seja, depois da greve ele continuou ali na região. Ele falava que ele era inocente, que ele nem estava nessa festa e que ele não podia acreditar que alguém ficava dizendo que ele estava lá. O James Nelson estava com 59 anos aqui na época do julgamento. Ele negou qualquer participação no crime, mas admitiu ter tido relações sexuais com a Janet. E o James Nelson agora estava com 2 filhos. O Freddie Parker, que estava agora com 49 anos, ele sofria de diabetes e tinha que andar sempre com uma bengala. E ele disse que um dia antes do assassinato, ele tinha se mudado para outro local na Virgínia, o que foi refutado não apenas por várias declarações de testemunhas, mas também por uma ex-namorada. E essa ex-namorada também trabalhava no hotel quando tudo aconteceu e ela disse que ouviu várias vezes o Freddie Parker se gabando do que ele tinha feito. O Anthony Williams, eu não consegui a idade dele aqui no julgamento, mas ele também negou qualquer participação. O Robert Lynch, como ele fez esse acordo aí de dar uma confissão detalhada e ajudar em todo o processo, a acusação dele reduziu para assassinato de segundo grau. E ele foi condenado posteriormente a 40 anos de prisão, com no mínimo de 25 anos. Nessas audiências ele chegou a falar algumas coisas, eu já vou explicar mais certinho, mas teve uma frase que ele disse que foi a seguinte, abre aspas, espero que a família descanse em paz e peço perdão a Janet, fecha aspas. A Laurie Swank também teve a sua acusação aí reduzida para assassinato em segundo grau, porque ela concordou em testemunhar contra todos os outros guardas. E mesmo com a confissão tanto da Laurie Swank quanto do Robert Lynch, todos os outros ficavam ainda negando que tinham qualquer participação. E o problema aqui é que não tinha, de novo, DNA nem nada do tipo. Então, era tudo baseado no que as pessoas estavam apenas falando ali. E esses julgamentos, gente, duraram muito tempo, assim. Porque eles conseguiram a confissão ali em 2005 e ainda, né, foi muito tempo até eles conseguirem reunir tudo e começar o julgamento. Aqui a gente está em outubro de 2007, que foi quando a Laurie Swank foi falar. Ela não poupou assim detalhes, ela contou tudo, ela disse tudo que ela fez. Eu vi alguns trechos dela falando, sabe? Eu não sei, gente, o que pensar, porque eu fiquei com vibrações esquisitas vendo essa mulher falar, mesmo atualmente, assim. Assim, eu não sei se é porque eu sei o que ela fez, né? Toda a maldade que existiu em algum momento dentro dela, que eu não sei se o que ela tá falando ali, às vezes ela faz algumas expressões, assim, se aquilo é genuíno, sabe? Se ela realmente se arrependeu do que ela fez. Enfim, não sei, não sou especialista para julgar o comportamento alheio, né? Vou tentar colocar aqui algumas imagens para vocês, como sempre. Só para finalizar a parte dela, ela disse que realmente ela foi motivada pelos ciúmes e porque a Janet, segundo ela, era mais popular dentre os guardas do que ela própria, e ela não conseguia aceitar isso. Mais 2 funcionárias do Blue Mill foram testemunhar aqui junto com a Laurie Swank, e elas estavam nessa festa aí onde tudo aconteceu, o que foi bom para corroborar em toda a história aí da Laurie Swank e do Robert Lynch, né? Chegou no momento aqui, porque foram várias
audiências, né? Porque eram vários réus. Chegou no momento que o Robert Lynch, ele não conseguia mais falar, porque ele já estava ali dando sinais meio que de demência, assim. Ele já não conseguia lembrar exatamente do que ele tinha falado, já não conseguia lembrar com tanta clareza. Então, pelo que eu entendi, já em alguns dos julgamentos, ali, algumas audiências, o Robert Lynch já não pôde falar, porque ele já não tinha condições. Bom, os 4 réus foram condenados à prisão perpétua. Arthur Paiva, James Nelson, Freddie Parker e Anthony Williams. Eles tiveram as acusações iguais em homicídio qualificado, sequestro e homicídio doloso, conduta criminosa. O Arthur Paiva teve mais uma condenação por homicídio premeditado em primeiro grau e os outros 3 ainda foram também condenados por homicídio em segundo grau. As 2 funcionárias do hotel que estavam na festa e testemunharam não foram acusadas de nada. E os jurados, depois que tudo acabou, eles falaram que eles sentiram que o Arthur Paiva era realmente a mente por detrás de tudo, assim, que ele tinha até ali, né, 26 anos depois, ele tinha uma conduta diferente dos outros, que alguns comentários que ele fazia, sabe, algumas coisas assim que fizeram esses jurados sentirem que ele realmente merecia uma condenação um pouco maior. Uma acusação, né? Na verdade, a condenação foi igual, mas ele levou ali uma acusação maior de premeditado em primeiro grau, né? Justamente por isso, porque eles sentiram que o comportamento dele, tudo que ele fez nesse crime, diferenciava dos demais. O James Nelson, em 8 de junho de 2020, faleceu atrás das grades. O Arthur Paiva faleceu dia 13 de março de 2013. E em 2016, a Lori Swank foi libertada em liberdade condicional, o que deixa apenas 3 dos acusados na prisão até hoje em dia, que é o Robert Lynch, com 82 anos, o Freddie Parker, com 65, e o Anthony Williams, de 71. E apenas 6 pessoas das cerca ali de 15, 20 pessoas que estavam nessa festa pagaram pelo que fizeram. Se a gente for contar o final do julgamento, ali deu 28 anos depois do assassinato da Janet. E mesmo assim, a gente fica com aquele sentimento de que a justiça não foi feita, porque teve muito mais gente ali naquela barbárie daquela festa que continuou vivendo a sua vida sem nenhuma punição. Alguns podem ser que nem estejam vivos hoje em dia, mas passaram por essa vida sem nenhuma punição. E isso deixa a gente extremamente frustrado. Mas no final de tudo, pelo menos a família da Janet teve uma resolução para esse caso. Eu vi em algumas fontes os pais falando, né, que eles são muito gratos aos investigadores, até da época, assim, porque eles sentem que eles fizeram tudo o que eles podiam e tudo até que estava acima do que eles podiam fazer. Primeiro porque na época, gente, era aquilo, né? Você tinha que entrevistar pessoas, não tinha muita tecnologia e se estava todo mundo sendo ameaçado, para não falar nada, nem citavam essas festas, tanto que a polícia da época nem sabia que isso existia. Fica difícil realmente uma investigação, né? Quando todo mundo ali tá num código de silêncio. Mas depois que eles reabriram esse caso, eles foram muito incansáveis, né? Todas as vezes que eles foram lá entrevistar o Robert Lynch, 18 vezes, porque eles sabiam que tinha alguma coisa, eles não desistiam. Rastrear todas as pessoas desse hotel novamente, conversar com todos, porque foi aí que eles começaram a conseguir informação aqui, até fechar esse caso. E os pais da Janet, eles agradecem muito também os estudantes, né? E ao professor que teve a ideia do documentário, gente. Isso eu achei muito incrível. Primeiro porque eu gosto muito de audiovisual, eu sou formada em publicidade, e o que eu mais gostava era disso. E eu amo documentário, e eu amo contar histórias. Nossa, eu vou até me emocionar. Mas, assim, eu me vi muito nesses alunos, nesse sentido, assim, de contar a história da Janet, né? Contar como ela era, o que estava ao redor dela, o que estava acontecendo na época. E foi muito, muito importante para esse caso. Assim, talvez se esse documentário não tivesse sido feito, esse caso não ia reacender. As pessoas não iam se questionar de novo, não iam ficar curiosas novamente. Então, foi muito importante. E os pais da Janet sabem disso e agradecem muito esse professor e esses alunos. Eu soube também que os pais da Janet entraram com uma ação indenizatória contra aquela empresa de segurança, só que parece que eles entraram
muito tarde e daí já tinha expirado o tempo. Eles estavam reivindicando que a empresa não tinha ali uma conduta de contratação de funcionários, que eles não verificavam o que esses funcionários estavam fazendo, o histórico, né? Enfim, mas acabou que não deu em nada esse processo porque o tempo que eles poderiam ter entrado já tinha expirado. Eu encontrei umas fontes onde o irmão fala também, ele fala bem emocionado da Janet, mas ele fala que ele pensa nela e conversa com Deus, que é dessa forma que ele se sente próximo. E assim, gente, o que eu acho desse caso? Pra mim, um dos piores casos, assim, da maldade coletiva humana. E por motivos, assim, tão mesquinhos, né? A inveja, os ciúmes. Ai, gente, sério, eu não consigo acreditar que uma coisa dessa aconteceu com tantas pessoas envolvidas. Não teve uma pessoa pra dizer, não, gente, não vamos fazer. Ou, vou atrás, vou falar pra alguém. Todo mundo, gente, todo mundo, cerca de 20 pessoas naquela festa. E ninguém fez nada. E assim, o que mais me aterroriza nesse caso é que as pessoas foram pra essa festa sabendo o que ia acontecer. E depois passaram anos e anos e anos aí sem falar nada, sem confessar nada, sem nem dizer assim, olha, gente, eu sei o que aconteceu com essa menina e eu vou contar. Como é que vive? Como é que essas pessoas viveram deitando a cabeça no travesseiro durante todos esses anos? Mais de 20 anos. Não sei. E a Laurie Swank também, se a gente for analisar que a Janet ali, eu nem sei se ela tinha algum tipo de consciência no que estava acontecendo com ela, mas pra mim é aterrorizante pensar que se ela conseguiu entender que a amiga dela estava envolvida nisso tudo, que a amiga dela estava ali xingando ela enquanto ela estava morrendo, eu não consigo imaginar o terror dessa menina, assim, é muito, muito triste isso. Essa traição, né, de uma pessoa que ela confiava. E assim, gente, pra mim me passou muito que a Janet, ela viveu aquela vida dela bem regrada e restrita, conservadora, religiosa e tal. E quando ela começou a experimentar essas coisas, talvez ela não tivesse a malícia que a maioria das pessoas tem. Ou ela fosse mais ingênua no sentido assim de não entender que essas coisas e essa mistura de coisas, sexo, bebida e relação com as pessoas, pode dar algo muito ruim. Eu tive essa sensação de que ela não tinha noção de onde ela estava se metendo, justamente porque ela teve essa restrição na vida dela toda. Que mesmo se ela não fosse ingênua, se ela soubesse o que estava fazendo, se ela estivesse saindo com várias caras mesmo, o que, pelo que eu entendi ali naquela festa, como eu falei, era tudo um oba-oba, todo mundo era de todo mundo, então não existia exclusividade nenhuma, mas enfim. Mesmo se ela estivesse fazendo tudo isso, gente, não é motivo, nem justificativa, nem explicação, nem nada para fazerem o que fizeram com ela. Tamanha brutalidade, tamanha atrocidade que fizeram com essa menina. Deixaram ela nessa casa ali, presa, amarrada durante um dia, praticamente, né? Até começarem ali aquela sessão horrorosa de tortura e tirarem a vida dela. E fora isso, o que fica na minha cabeça é que tudo isso acontecendo enquanto ela estava sendo procurada, enquanto essas pessoas provavelmente estavam sendo questionadas e elas ficavam negando tudo, mesmo sabendo que a Janet estava viva numa casa ali próxima. Sério, gente. Sério, não entra na minha cabeça. Pra mim é muita maldade. Mas enfim. E a Laurie Swank, gente, que tá livre, né? Saiu incondicional e tal. Eu não consigo desejar nada a não ser que ela lembre todos os dias o que ela fez. Que todos os dias isso atormente a cabeça dela, que ela não consiga dormir. Porque eu não consigo desejar outra coisa. Eu acho que eu não consigo desejar que ela se arrependa e viva uma vida boa, agora ela já pagou o que ela devia. Não consigo. Eu não sou tão boa assim, né? Porque a Janet não vai viver uma vida boa. Os pais da Janet não vivem uma vida boa. Eu espero, assim, que o karma encontre a Laurie Swank. E é isso pro caso de hoje, gente. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso. Um agradecimento super especial aqui aos membros do canal do Na Sala da Minha Casa. Esses nomes maravilhosos que estão na tela. Se você quiser fazer parte dos membros do canal, tem um link na descrição. Lá tem um vídeo meu explicando. Tem 2 pacotes que você pode escolher. E tem explicadinho lá todos os benefícios de ser um membro do Recontando Casos. Se você não puder ser membro, gente, eu sempre gosto de frisar isso, não tem problema, tá? Fica comigo aqui até o final do vídeo. Curte, compartilha, comenta.
que você me ajuda muito. Vão me seguir lá no Instagram, gente. No Instagram eu não falo de crimes, como vocês já sabem, mas se vocês quiserem, eu tô por lá também. Esse caso me drenou um pouco aqui a energia, porque eu fiquei com muita raiva real oficial. Mas é isso, né? Vou deixar aqui 2 videozinhos para vocês assistirem. Se você já assistiu esses 2 videozinhos, clica aqui na minha carinha, escolhe outro para assistir. E se você não se inscreveu, clica aqui no meu rostinho e se inscreve, tá bom? Gente, muito obrigado. Fiquem bem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!